Galera, agora a gente vai trabalhar um tema que na realidade a gente se questiona se ele deveria ainda ser trabalhado, né? Mas como ainda existe alguma polêmica acerca disso e concursos públicos também cobram, a gente tem que trabalhar porque de fato é um tema que gera uma certa polêmica ainda hoje. Num primeiro momento, a possibilidade de adoção por casais homossexuais era negado, né? Era totalmente negado porque não, aquela entidade não era entendida como entidade familiar. Obviamente que a gente teve uma mudada de paradigma nos últimos anos, mas num primeiro momento a gente não tinha a possibilidade da adoção de casais homossexuais, homoafetivos, referentes a filhos, tá? Então, isso, já numa vanguarda, como sempre, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já em meados de 2006, ele já entendia da possibilidade de adoção por casais homoafetivos, e aqui a gente, é interessante ressaltar um acórdão da seguinte ementa para ilustrar um pouco o que eu estou querendo falar para vocês acerca dessa possibilidade de adoção revolucionária que o TJ do Rio Grande do Sul já permitia, tá? Vamos lá. É apelação civil 700013801-592 da 7ª Câmara Civil, tá? Então vamos lá, ementa. Apelação civil adoção. Casal formado por duas pessoas de mesmo sexo. Possibilidade. Reconhecida como entidade familiar merecedora da proteção estatal. A união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as ligas aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas, desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade de que é constitucionalmente assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes. Essa previsão está dentro do artigo 227 da Constituição, tá, galera? Então, caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e os adotantes. Então aqui a gente tem um caso em que é um rompimento de paradigma, esse caso é de 2006, em que ele enxerga a possibilidade da adoção por um casal do mesmo gênero. Então assim, é algo que para nós, ainda bem que tem se tornado cada vez mais comum, mas é um posicionamento revolucionário e é interessante porque a gente tem que abandonar esse preconceito e verificar nesse tipo de quesito qual que será o vínculo e afeto, qual que de fato é o melhor interesse para essas crianças. É isso sim que a gente tem que tutelar e não ficar com um discursinho demagogo nesse ponto. Tranquilo? Então, na realidade, a nossa adoção de casal homoafetivo, do mesmo modo foi concedida judicialmente e de forma então inédita, né, com marca de Catanduva, aqui no interior de São Paulo, conforme noticiado amplamente pela imprensa nacional, falada e imprensa escrita também. Então, pelas informações que a gente tinha naquele caso, que são veiculadas, parece que nesse caso, acho que foi até a primeira modalidade da adoção para um casal homoafetivo, parece se tratar de uma adoção que atingiu um pleno sucesso, tanto isso é verdade, que o casal em questão efetivou até mesmo uma segunda adoção. Então, não bastou a primeira, eles adotaram até outra criança. E como exposto anteriormente na questão do Tribunal do Rio Grande do Sul, demonstrando uma evolução quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça passou também a admitir a possibilidade da adoção homoafetiva por volta lá do ano de 2010, consoante o seu informativo 432 do Superior Tribunal de Justiça. E aqui vale a pena eu também dar uma olhada na ementa que gerou esse informativo 432, tá, do STJ. Vamos lá. Menores, adoção, união homoafetiva. Cuida-se da possibilidade de pessoas que mantêm união homoafetiva adotar duas crianças, no caso eram irmãos biológicos, tá? Já perfilhadas por sua companheira. É certo que o artigo 1º da Lei 2.010 de 2009 e o artigo 43 do ECA deixam claro que todas as crianças e adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que a adoção fundada em motivos legítimos pode ser deferida somente quando presentes reais vantagens a eles. Então a gente tem que se preocupar com isso, tá? Não mais além disso. Anote-se então ser imprescindível na adoção a prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros.
até porque se discute o próprio direito de filiação com consequências que se estendem por toda a vida. Decorre daí que, também no campo da adoção na união afetiva, a qual, como realidade fenomênica, o judiciário não pode desprezar, há que se verificar qual é a melhor solução a privilegiar a proteção aos direitos da criança. Então a gente tem que buscar exatamente isso, quais são os melhores interesses e os direitos dessa criança. Frise-se, inexistir aqui, expressa previsão legal a permitir também a inclusão como adotante do nome da companheira de igual sexo nos registros de nascimento das crianças, o que já é aceito em vários países, tais como Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em algumas províncias, por exemplo, a Espanha, lacuna que não se mostra como óbvia a proteção proporcionada pelo Estado aos direitos dos infantes. Contudo, estudos científicos de respeitadas instituições, e aqui cita a Academia Americana de Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência, apontam não haver qualquer inconveniente na adoção por companheiros e união afetiva, pois o que realmente importa é a qualidade do vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam as crianças a seus cuidadores. Na específica hipótese, há consistente relatório social, lavrado por assistente social, favorável à adoção e conclusivo da estabilidade da família, pois é incontroverso existirem fortes vínculos afetivos entre a requerente, e as crianças. Assim, impõe-se deferir a adoção lastreada nas crianças, visto que criadas com amor, quanto mais verificado, cuidar da situação fática consolidada de dupla maternidade, desde os nascimentos. E se ambas as companheiras são responsáveis pela criação e educação dos menores, a elas competindo solidariamente a responsabilidade. Mediante o deferimento da adoção, ficam consolidados os direitos relativos aos alimentos, sucessão, convívio com a requerente, em caso de separação ou falecimento da companheira, e a inclusão dos menores em convênios de saúde no ensino básico e superior, em razão da qualificação da requerente, que é professora universitária no caso em concreto, tá? Frise-se, por último, que, segundo a estatística do CNJ, ao consultar o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são os casos de perfiliação de dois irmãos biológicos, pois há preferência por adotar apenas uma criança. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que vantagem aos menores, que é o que está disposto no artigo 43 do ECA, e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles. Muito interessante essa decisão. Essa decisão foi elaborada pelo relator ministro Luiz Felipe Salomão, dia 27 de 4 de 2010, foi vinculada esse julgado e veio para nós através do RESP 889 e 852. Beleza, então a gente tem essa postura do STJ e essa postura do STJ está confirmada no informativo 432, tranquilo? Com as decisões ali surgidas nos anos seguintes, é claro, normalmente a questão do Supremo Tribunal Federal, que vai reconhecer a nossa união homoafetiva como família, foram atestadas juridicamente as premissas constantes do último acórdão, não parecendo existir qualquer óbice para adoção por casais homoafetivos. Se o óbice era a ausência de entidade familiar, e minha cachorra está latindo, eu já falei que ela que manda, eu vou competir aqui com ela, que se o óbice era a ausência de entidade familiar, depois desse julgado paradigmático do Supremo Tribunal Federal, a gente houve uma postura em que as uniões homoafetivas são enxergadas como entidades familiares, portanto não existe qualquer óbice, para impossibilitar esse casal de adotar uma criança, ou duas crianças, como foi nesse caso aqui que eu narrei para vocês do Superior Tribunal de Justiça. Isso foi confirmado até mesmo pelo próprio STF, que em março de 2015 manteve decisão que autorizou um casal homoafetivo a adotar uma criança independentemente da sua idade. Essa situação fática, na realidade, ela foi levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal após o Ministério Público aqui do Paraná, essa decisão aqui do Paraná, questionar o pedido de adoção feito pelo casal. Então, o Ministério Público aqui do Paraná, bem, não tenho o conhecimento do caso muito de maneira específica, mas é algo totalmente questionável o MP intervir dessa maneira, mas enfim. Eles estavam questionando lá o pedido da adoção
de um filho pelo casal homoafetivo. E o pedido era no sentido de limitar a adoção a uma criança com pelo menos 12 anos de idade, para que esta pudesse manifestar sua opinião sobre o pedido, porque a partir de 12 anos a gente tem já a adolescência e a criança pode manifestar a sua opinião, por exemplo, questão de guarda e aqui também na questão da adoção. A relatora desse processo, desse julgado, foi a ministra Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia ela citou aquele precedente anterior, ressaltando o direito subjetivo dos casais homoafetivos em formar uma família autonomizada família. Então, eles podem constituir família da maneira que eles bem entenderem. E aqui nas palavras da ministra Carmen Lúcia, aspas para ela, ela falou para nós que, entendida esta no âmbito das duas tipologias de direitos sujeitos jurídicos, como núcleo doméstico independentemente de qualquer outro e constituído em regra com as mesmas notas factuais de visibilidade, continuidade e durabilidade. Isso foi o recurso extraordinário 846-102, foi julgado em 2005, como eu narrei para vocês, tá? O Superior Tribunal de Justiça fez a mesma coisa e julgou um RESP, e dentro desse RESP surgiu o informativo 562, que admitiu a possibilidade de uma pessoa homoafetiva ser incluída na lista de adoção, e a gente vai ler aqui também esse acórdão, tá? Vamos dar uma olhada aqui acerca desse acórdão. Vamos lá. A legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou casais homoafetivos, tampouco impõe nessas hipóteses qualquer restrição etária. Ademais, quando a união entre pessoas do mesmo sexo é reconhecida como uma entidade familiar, digna de proteção do Estado, não se vislumbra no contexto do pluralismo familiar, pautado nos princípios da igualdade e da dignidade humana, a possibilidade de haver qualquer distinção de direitos ou exigências legais entre as parcelas homoafetiva ou demais minorias e heteroafetiva na população brasileira. Além disso, mesmo se analisar sobre o enfoque do menor, não há em princípio restrição de qualquer tipo de adoção de crianças por pessoas homoafetivas. Isso porque, segundo a legislação vigente, caberá ao prudente arbítrio do magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse do menor, observar todas as circunstâncias presentes no caso concreto e as perícias e laudos produzidos no decorrer do processo de adoção. Nesse contexto, o bom desempenho e bem-estar da criança estão ligados ao aspecto afetivo e ao vínculo existente na unidade familiar e não à opção sexual do adotante. RESP 15400814, também do Paraná. Eu não sei o que o Paraná está se metendo tanto aí nesses julgados, mas também a coincidência esse julgado é do Paraná, tá? Então, de toda sorte, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente não pode negar que a questão aqui é ainda mais delicada do que o próprio reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, uma vez que entra em cena o princípio do maior interesse da criança. Então, na verdade, a gente tem que entender que essa forma de adoção pode ser encarada como uma das alternativas possíveis às situações de desamparo, ou seja, às situações de crianças abandonadas, que são, infelizmente, uma realidade também dentro do nosso país. Então vai entrar em cena uma discussão relativa ao artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando, e fundar-se em motivos legítimos. Galera, uma pergunta polêmica que vai acabar surgindo de uma pergunta interdisciplinar é que será que seria possível afirmar se a adoção homoafetiva traz prejuízos à criança? E assim, não vou perder muito tempo com essa polêmica, mas a gente não pode afirmar isso porque não existe qualquer comprovação científica nesse sentido, tá? Então, tem vários estudos da psicanálise ou da psicologia tratando disso, mas, por óbvio, a gente não vai discutir essas questões aqui, mas vale ressaltar que por inexistir questões empíricas suficientes para confirmar essa tese, a gente não pode também tomá-la como uma verdade. Então, portanto, a gente não pode concluir nenhuma coisa e nem outra. Mas, na minha opinião, e aqui é minha opinião, as minhas convicções, eu não vejo problemas algum quanto à possibilidade da adoção homoafetiva na linha, primeiro, dos estudos da psicanálise, que eu já dei uma lida sobre o tema, e também por essa questão, principalmente,
dessas crianças em que são deixadas abandonadas e de fato abandonadas ao extremo, porque geralmente quando você já tem uma situação de adoção, por óbvio a gente já tem algo relacionado ao próprio abandono, mas existem casos na realidade que são assim trágicos, é algo que não que foge totalmente da nossa existência, o porquê da gente cometer ou fazer isso, eu digo a gente, a condição humana propriamente dita. Então, por óbvio que essas pessoas marginalizadas elas não terão amparo em lugar nenhum, e aí por qual motivo a gente proibiria, por exemplo, casais homoafetivos que possuem plenas condições e são feitos inúmeros laudos, estudos técnicos, através da assistência social, etc., a gente privaria essa possibilidade. É algo que não fecha na minha cabeça, é algo que não faz muito sentido. Óbvio, é a minha opinião diante de uma realidade, diante da prática e diante de conceitos jurídicos, da psicologia e enfim, até mesmo filosóficos, eu não vejo o porquê de se proibir esse tipo de questão. E ademais, quando a gente verifica esses julgados que eu falei aqui para vocês, a gente tem que se preocupar de fato com o melhor interesse da criança. Então, a gente quando verifica o melhor interesse da criança, a gente tem que ter de pleno o seu deferimento. E aqui vai se referir a uma plena inclusão da família homoafetiva no cenário do direito de família brasileiro. Se a gente entende, e se a gente, eu digo, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, claro que a nossa legislação ela é omissa, porque o nosso Congresso é omisso, é um Congresso conservador em certa medida, por óbvio que se a gente declara casais homoafetivos como uma entidade familiar, por qual motivo a gente não permitiria essa adoção? Então, assim, não faz sentido nenhum, mas tem gente que ainda sustenta isso, por óbvio, eu vou respeitar a opinião de cada pessoa, mas eu estou trazendo aqui a minha opinião, tá? Galera, então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai finalizar também essa parte da adoção, mas eu quis fazer uma aula um pouquinho mais objetiva, mais clara, mas a gente vai esgotar esse tema porque, como eu falei para vocês, como vocês não têm nada dentro da ementa do curso acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos nessa questão eu vi muito sentido em trabalhar de uma maneira mais aprofundada, tá? Muito obrigado, espero que todos estejam bem, né? Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, pelo amor de Deus, e a gente volta aí na semana que vem para tratar novamente da nossa adoção. Obrigadão e até a próxima.